Harry Potter e as Relíquias da Morte. Livrão esse, hein? Ó, recomendo. Beleza? Eu sou o Jason Ferrer e você está no programa Fala Ateu. É muito importante ter você aqui e hoje a gente vai falar de um assunto de suma importância. Fora brincadeiras à parte, aqui é o Jean Corrêa, que edita os vídeos do Jason Ferrer, e eu vim aqui hoje para dar um recadinho bem rapidinho. É o seguinte, o material que o Jason Ferrer usa para gravar, o celular dele, deu um bug lá, ele acabou perdendo praticamente o celular e ele não está conseguindo fazer mais gravação, mais nada. E eu que faço as edições de vídeo dele, acabei me ligando o seguinte, ele tem uns 3 vídeos ainda, estão guardados, que ele tinha me mandado e eu nem tinha me ligado ainda, daí eu falei para ele, pô cara, vamos fazer o seguinte, vamos lançar esses vídeos uma vezinha na semana, tu não consegue gravar agora, tá com esses problemas, mas daí a gente vai lançando esses videozinhos, manter uma frequência no teu canal. Daí ele achou legal, porra, beleza, faz isso, pode fazer isso para mim. Então eu vou fazendo a edição desses vídeos ainda para ele. Mas pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar aquele apoio para ele até recuperar o celular mais rápido. Dá aquela mãozinha, ajudar no apoia-se, não seja membro, para dar aquele apoio para ele já conseguir voltar com tudo. Logo logo ele conseguindo esse apoio, já volta com aquela frequência de 2 vídeos por semana, que é legal pra caramba. E a gente não pode perder um cara que nem o Jason Ferrer, que lança porra, uns vídeos massa pra caralho, no meio, no âmbito ateísta. E a gente precisa desse cara para continuar, ó, decolando e ajudando a nossa causa. E por enquanto que ele está se organizando, a gente vai vendo esses videozinhos que eu tinha guardadinho aqui, que ele já tinha gravado, e eu vou soltar para vocês, beleza? Falou! Este vídeo foi editado por canal Fala Mais Bebe, link na descrição. Livraço. Filosofia concisa, muito bom, de J.P. Moreland, tá? Um dos mais conceituados filósofos do cristianismo, tá certo? Um dos grandes apologistas também, muito bom, tá? Então, filosofia concisa, uma introdução aos principais temas de filosofia, tá? Ou temas filosóficos, enfim. Esse livro aqui eu gostaria muito, muito que ateus pudessem lê-lo, para que a gente pudesse fazer uma ótima dinâmica para entender alguns pressupostos, algumas ideias centrais do cristianismo, tá certo? Bom, gente, hoje eu vou tratar sobre um tema que, olha, vai roer os neurônios, principalmente das mulheres. Você que está me ouvindo aí, eu quero muito agradecer a você, você que tem sempre estado comigo, eu agradeço de todo o meu coração, tá bom? Eu fico às vezes assim um pouquinho meio que sem saber o que dizer, porque às vezes hoje a gente está andando dentro de um terreno muito minado. A gente não pode falar mais nada, que as pessoas estão enfurecidas. As pessoas não sabem mais o que é uma interpretação literal, simbólica, mística. Elas não fazem ideias de figuras de linguagem. Enfim, tudo hoje em dia é preconceito. É tanta coisa que as pessoas querem taxar o outro sem sequer saberem do que se tratam. Mas eu fico extremamente agradecido a você de norte, sul, leste, oeste do Brasil. Obrigado de todo meu coração por você estarem aqui curtindo meus vídeos, comentando. Eu sempre, quando posso, venho aqui e falo com todas as pessoas que comentam os meus vídeos, tá? E por isso eu quero muito abrir meu coração para agradecer a você que me ajuda, que me apoia e que se inscreve no meu canal. Obrigado mesmo, tá bom? Eu sou novo aqui, gente, sou muito novo, não tenho tanta experiência ainda, mas aos pouquinhos eu vou tomando algumas experiências, sacando algumas malícias, entendeu? E entendendo que em todos os lugares tem gente contra e tem gente a favor. Tem gente para nos ajudar e tem gente querendo piorar a nossa vida. Mas, bom, o tema de hoje, olha, é um dos temas mais polêmicos que eu já desenvolvi. Então, para você aí, você é mulher, você que está me ouvindo, você é mulher, você é cristã ou você é religiosa, por exemplo, você é católica, espírita, candomblecista, você é protestante, você é do candomblé, você é da Umbanda, você é de quê? Você acredita ou já leu pelo menos a Bíblia Sagrada? Você sabe o que essa Bíblia que ela fala sobre você? Será que você acredita em Deus? Você que acredita em Deus, você que acredita no Espírito Santo, você que acredita que Jesus Cristo morreu para salvar você, você que acredita naquele Deus lá do Antigo Testamento, a mensagem vai ser para você hoje, tá bom? Então fica comigo que eu vou te mostrar algo poderosíssimo para mostrar você que você não é tão especial para a Bíblia. Deus
certo? Ou para o Espírito Santo, ou qualquer outra coisa que você pense que te ame. Se você for intelectualmente honesta, creio que no final deste vídeo você não verá a Bíblia do mesmo jeito, tá bom? Então, olá pessoal, eu sou Jason Ferreira e você está no programa Fala Ateu. É uma honra e um privilégio muito, mas muito grande ter vocês aqui. Brigadão mesmo. Se você caiu aqui de paraquedas, continue com a gente, tá? Porque não vai te custar absolutamente nada. Espero que você goste do nosso conteúdo que abrange religião, filosofia e ciência. Vou te pedir, cara, vou te pedir encarecidamente que você fique conosco até o final deste capítulo. Fica até o final, pois vamos trabalhar sobre um tema de suma importância. Olha o nosso tema. O mínimo que a mulher cristã precisa saber sobre Deus e Bíblia para não ser uma idiota. Se você gostar e se identificar com o nosso conteúdo, deixa seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube ele entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui. Fechado? Ok? Certeza disso? Então vamos lá. Então, gente, olha só. Milhares de mulheres de todos os tamanhos, tipos e idades foram assassinadas brutalmente, tanto por seus maridos, pais, irmãos, tios ou qualquer homem que lhe quisesse difamar. Qualquer um que dissesse, vou difamar essa mulher, ele tinha peso na sua voz. Elas foram, durante toda a história, elas foram perseguidas, humilhadas, abusadas sexualmente, foram mutiladas, torturadas e agredidas de forma física e psicológica. Por quais motivos? Uma pergunta que eu faço. Por quais motivos, eu queria saber, as mulheres foram tão massacradas, censuradas, reprimidas e menosprezadas ao longo da história da religião hebraica? Se você for ler isso daqui, leia a Bíblia que você vai entender por que as mulheres, por que vocês foram ao longo da história tão massacradas. Parece ou chega a ser racional, cara. Chega a ser selvagem, insano a forma que elas foram tratadas durante toda a Bíblia. Somente um Deus maníaco, louco, tirano, sabe, machista e perverso, permitiria que tantas barbaridades e atrocidades fossem executadas contra elas. Por quê? A pergunta que eu faço é essa. Por que Deus, um Deus tão poderoso e bondoso, permitiu tanta covardia contra o gênero feminino? Se você for ver, de acordo aqui, ó, de acordo com as escrituras sagradas, supostamente sagradas, nada ocorria sem que Deus presenciasse e não lhe permitisse. Ainda que não fosse ele o executor, porque tem muita gente que diz assim, mas não foi Deus que executou, não foi Deus que foi lá e matou. Mas ele autorizou, mas foi ele que mandou. Ainda que não fosse ele o executor, seria, no mínimo, o cúmplice, o mandante. Portanto, é criminoso igual aquele que praticou, porque é o mandante do crime. Não há nada, olha, não existe nada na Bíblia que seja vantajoso para a mulher. Aquelas pessoas como essas daqui e outras, que concordam com a estupidez e a violência praticada contra as mulheres nas escrituras, né, deveriam se envergonhar, velho, e buscarem um sério tratamento psicológico ou reverem seus conceitos humanitários, éticos ou morais. Desde os primeiros capítulos, de Gênesis, lemos e vemos uma aversão mórbida e patológica ao sexo feminino, conhecidos nos dias de hoje como misoginia ou feminicídio. Essa coisa de feminicídio ou coisa de misoginia, você não pensa que são coisas de agora, não são. Se você for ver lá há 4.000 anos, essas coisas acontecem, tudo isso por causa de uma história. Tudo isso por causa de uma lenda. Olha o poder de interpretação dessas pessoas. O cara lê uma lenda, certo? Adão e Eva. Eva pecou. Pronto, então fudeu para a mulher. As palavras dessas mulheres no Antigo Testamento não tinha quase nenhum peso, cara.
diante da palavra de um homem. Elas nada valiam. Aí você fala, não, mas eu sou gloriosa, eu sou a princesa de Deus. Pô, isso é tudo ilusão. As mulheres serviam como objetos ou escravas sexuais, sabe? Uma mera reprodutora, ou também como moeda de troca. Certo? A mulher nada valia, sabe? Elas eram vendidas em feiras livres pelos próprios pais, pelos maridos e pelos seus senhores quando era escrava. Elas não decidiam nada, cara, ó, não decidia absolutamente nada sobre vida, morte, trabalho, casamento, religião, ciência, estudo, política, filosofia, sociedade. É só você olhar na Bíblia e veja quantas filósofas tem lá. Vai lá, dá uma olhadinha. Eu recomendo a você, de Gênesis ao capítulo 22 de Apocalipse. Vai ver quantas filósofas existe lá, quantas professoras, pedagogas existe lá nesse livro. Nenhuma. Nada. Você entende isso? Essas mulheres, eram obrigadas a se casarem com seus piores desafetos, se assim os pais quisessem. Quando o marido morria, aí, ó, se lascou para essa mulher. Elas não podiam de jeito nenhum se casar. Né? Elas não podiam se casar novamente. Exceto com o irmão do morto, independentemente da sua vontade, ou do seu interesse, ou do seu amor. Por exemplo, o marido morreu, pronto, a linha de sucessão era essa. Ah, mas eu não gosto dele, foda-se. Ah, mas eu não amo, lasque-se. Ou você casa com ele, transa com ele, fica com ele e engravida dele, ou você se fode dentro da sociedade com a pressão e o calor social. Isso é para você ter uma ideia, certo? Não vamos dizer, cara, a gente não pode abrir a boca para dizer que na civilização e na religião hebraica a mulher tinha algum tipo de privilégio. Porque é patético pensar nisso, cara. Elas nada valiam, literalmente. Aí você diz assim, olha, como que a gente pode provar isso? Eu posso provar para você. É só você olhar para a cultura monoteísta, né? Tanto judaico, cristã e islâmica, que são tudo irmãos. Aí você vai ver, por exemplo, olha agora, observa o Paquistão, observa o Sudão, o Kuwait, a Argélia, vai lá, o Marrocos, a Nigéria, o Iêmen, a República Democrática do Congo. Vai lá, o Líbano, a Arábia Saudita, a Somália, a Síria, o Afeganistão e a Índia. Aí você vai ver mais ou menos de como essas mulheres são tratadas atualmente. Hoje, século 21, 2020, tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas por questões extremamente banais. Aí você fala, bom, mas essas pessoas, elas estão baseadas no Alcorão? Sim, verdade, verdade verdadeira. Mas eu te pergunto, o Alcorão está baseado em quê? No judaísmo. Você entende? O cristianismo está baseado em quê? Está baseado diretamente no judaísmo. O judaísmo é a escala. Então você olha para o Afeganistão, olha para a Índia e para outros países, eles são exemplos vivos de como se comportava o povo de Deus na antiguidade, na época da Bíblia, desse livro aqui. Só para você ter uma ideia, as mulheres hoje não podem ir a lugar nenhum sem uma presença masculina. Você imagina? Aí você diz assim, mas isso aqui não existe no Brasil porque Deus é mais piedoso aqui no Brasil. Não. Essas regras miseráveis, elas não existem no Brasil devido às nossas leis. Mas lá, nesses países que eu acabei de te citar, em outros países, as mulheres não podem andar sozinhas. Nenhuma mulher pode andar sozinha sem uma presença masculina, seja do tio, do primo, do irmão, do pai, seja de quem for. Ainda existem países que permitem mulheres dirigirem. Alguns ainda que não estão se abrindo ainda. Mas mulheres não podem usar sequer um transporte público sozinha. Não pode. Pegar táxi, pegar Uber sozinha é um ato de imoralidade. Chicotada nela. Não pode. Os casamentos são todos eles forçados. Século 21. Tá, mulher? Para tu enxergar. É praticamente impossível para a mulher casar com um não muçulmano. Ah, mamãe, papai, eu quero casar com uma pessoa que eu conheci nas redes sociais. Não vai dar.
Não dá. É impossível. As leis islâmicas, elas são profundamente acirradas contra as mulheres. E não é só a lei islâmica, não. Está aqui, ó, a própria Bíblia. A Bíblia é um conjunto de regra e de prática que é tomado a sério. Aí você diz, bom, mas será que eram assim que as mulheres eram tratadas? Piores ainda. Nós estamos falando do século XXI e ainda existe essa parafernália toda. A palavra de uma mulher hoje, ela vale menos que a palavra de um homem. Só para você ter uma ideia. Aí você diz, mas o cara foi lá, o cara me bateu, ele arrancou meu cabelo, ele jogou ácido na minha cara, ele me estuprou, ele fez e aconteceu comigo, eu vou para a justiça. Vai lá, vai, tenta, vai lá, só tenta aí, vai lá. Tu tem que levar 6 homens contigo. Aí você fala, porra, mas isso é um absurdo. Exatamente, você tem que levar 6 testemunhas do sexo masculino para eles dizerem que isso que você está falando é verdade. E não te condenar à morte por você estar incitando uma revolta judicial contra teu marido. Beleza? Esporte. Você pensa que esporte é para meninas? De jeito nenhum. Esporte é só para meninos. A polícia religiosa, que é um Silas Malafaia de hoje, né? Mas lá, por exemplo, nesses países que eu acabei de citar para você, existe a polícia mesmo, polícia religiosa que age com dureza contra as mulheres fora da lei. Tá? E o que são mulheres fora da lei? São mulheres que traem? Não. Nós não estamos falando de mulheres que traem. As mulheres fora da lei, quem são? As mulheres que querem pegar o ônibus sozinha. Mulheres que saem sem a burca, né? Só com a bola dos olhos para fora. E isso tudo, gente, que eu estou falando é sério. Existe realmente isso daí, está aqui, no século XXI. Agora você imagina 4.000 anos direto do túnel do tempo. Você imagina o que não acontecia com essas mulheres? Cara, vou te falar aqui uma coisa. Só existem mentiras nos textos que dizem que Deus abriu o mar. Mentira! Covardia isso. Porque Deus mandou fogo do céu. Porque Deus parou o sol e a terra, a translação do sol e da terra, a rotação de tudo isso, Deus parou. Mentira, cara. Porque Deus lá no Antigo Testamento ele ressuscitou os mortos, né? Porque Deus ele matou os inimigos para ajudar os indefesos, para ir a favor dos excluídos, da minoria. Mentira! É só você olhar a vida das mulheres, elas eram massacradas e não havia um Deus lá, nada havia. Se Deus não conseguia impedir a sociedade patriarcal, machista e fundamentalista de oprimir e matar as mulheres, como é que ele pode ter feito todos esses milagres, cara? Deus nunca viu. Será que, uma coisa que eu te pergunto, você que é teólogo, você que é pastor, né, você não fica lá com o microfone na boca, falando de Jesus, falando de Deus? Eu te pergunto uma coisa, Deus, essa praga que tu fala aí, que existe, esse Deus, ele nunca viu os casamentos forçados, casamentos infantis? Ele nunca viu isso, não. Ele nunca viu os ataques contra as mulheres, também ele nunca viu isso. O acesso restrito aos divórcios, as mulheres que queriam desesperadamente se divorciar e não conseguia. Ele não via isso, não. A falta de liberdade, de expressão das mulheres, ele não via isso, não. A violência contra mulheres, ele também não via isso. Cara, é sério. Olha, milhares de mulheres perderam suas vidas por membros da própria família, por crime de honra. Ainda hoje, um pai, um tio, um irmão, um primo mata uma mulher por crime de honra. E vocês têm ideia do que é isso? Sabe aquela mulher que anda com um shortinho curtinho? Sabe o que é isso? Imagina o que é por causa de uma roupa. Um pai matar a filha. A polícia chegar e ele dizer, eu matei a minha filha por crime de honra, para lavar minha honra.
pronto, perdeu a vida por causa de uma roupa. É isso que a religião faz, cara. E você tá aí do outro lado me odiando. Aquelas pessoas que tentavam e ainda tentam proteger as mulheres, corriam e correm um sério risco de vida nesses países. Vai lá, vai lá. As feministas tentam entrar nesse país aí para poder ajudar essas mulheres. Vê se consegue, meu irmão. Meu amigo, a situação não é brincadeira, não. O bicho pega. Mulheres obrigadas a casarem com quem não queria casar. Outras são ameaçadas de morte. Não vai casar não, meu amor? Tem certeza, meu anjo? Tem nada não, meu anjo. Pode ficar por aí. Você morre em 2 dias, tá bom? Enforcamento, apedrejamento ou fuzil mesmo. O que é que você escolhe? Entendeu? Então não existia estudo, trabalho, direito e espaço na sociedade para elas. Nunca teve. Entendeu? Os casos de justiça eram resolvidos por homens. Aí você fala, mas não havia justiça? Havia. Quem disse para você que não havia? Havia. Mas os casos de justiça eram resolvidos por homens dominados por esse sentimento religioso, por esse sentimento machista e patriarcal. E acabou. Milhares de mulheres lutavam e lutaram para se divorciarem, mas foram mortas. Os maridos mataram. Os próprios irmãos mataram. Homens vendiam as suas próprias filhas. Aí você fala assim, mas que covardia isso, um pai vender a filha. Exatamente. Ei, e quer que eu te conte? Tá na Bíblia, tá? Que Deus permitia, tá? Desculpa. Foi mal. Eu não queria te contar sobre isso, porque o pastor não te conta no culto de libertação, né? Não, o pastor não te fala sobre isso não, né? Ele não te fala, por exemplo, que os próprios pais, quando sabiam que quando nasciam eram meninas, eles, descartavam as meninas. Eles vendiam as próprias meninas. Ou quando tivesse na pré-adolescência, elas eram vendidas como escravas sexuais pelos próprios pais. Mulheres eram apenas objetos de propriedade e nada mais. Não existe, cara. Não existe igualdade de gênero na Bíblia. Já viu alguma sacerdotisa na Bíblia? Tu já viu alguma sacerdotisa? Abre aí o livro. Porque hoje existem pastoras, existem pastoras que dizem que Deus deu autoridade para ela. Eu não sei de onde veio a tua autoridade para ser pastora. Se tu quiser ser desobediente com essa merda aqui, chamada livro sagrado, Bíblos, você seja, minha querida. Agora, dizer que você recebeu autoridade e que você está de acordo com as escrituras, não, bebê. Beijinho no ombro para você, tá? Não vai ser dessa vez. Ainda hoje, cara, olha, não é só naquela época que as mulheres eram massacradas, não. Ainda hoje as mulheres são apedrejadas, violentadas, oprimidas, estupradas, abusadas, agredidas física e psicologicamente, obrigadas a casar. Elas são submissas ainda hoje, nos tempos de hoje. Ficam caladas, trancafiadas, sem direito à informação e estudo, apenas enclausuradas em suas burcas. Apenas isso. A religião, você vê, a religião não vê isso. Não é verdade? A religião fecha os olhos para isso. Deus não vê isso. Os anjos, todos os anjos que existem, acorda para a vida, abre os olhos, te orienta. Os anjos não vê isso. Mulheres são apedrejadas lá, a realidade é essa. Mas os anjos não veem. Se você ouve espírito e fala com espírito, meu amigo, minha amiga, por favor, procure se tratar. Isso é neurose, isso é psicose. Tá bom? Eu não sou Freud, mas posso te ajudar caso você queira. Os espíritos não veem isso. Cadê os teus espíritos? Você não é kardecista? Você não é de Elion, Hippolyte, de Nizar, de Rivaio? Allan Kardec? Então, vai lá, chama teus espíritos. Cadê teus espíritos? Não aparecem. Cadê o Espírito Santo para combater um crime de honra
quando o homem vai lá matar uma mulher gratuitamente? Cadê esse espírito? Cadê Jesus? Hã? O espírito não vê nada dessas coisas? Ah, meu irmão. E isso que eu estou falando, muitas mulheres ainda estão ficando bravas. Mulheres existiam e ainda existem para servir os homens. Tá? O que é que a gente vê? O que nós vemos? Nós vemos segregação, nós vemos maus tratos, nós vemos mutilação de órgãos genitais, tortura dentro de casa. Agora, existem as desculpas, né? Tem aquelas pessoas que dão as suas desculpas. Aí tem, olha, me dá uma raiva no coração, me sobe uma vingança. Vem aquelas desculpas. É porque nós temos que observar as culturas da época e os aspectos contextuais da época, né? Olha aqui para você. Aspectos culturais aqui para você. Porque tu falar de cultura e tu falar de contextualidade da época, sabe? É como se você dissesse que Deus não é atemporal. É como se você dissesse que Deus não é transcendente e Deus não é imanente. Tu compreende? Tu que fala essas coisas aí de cultura, tu que dá uma de sociólogo aí. Se você tem um Deus que é transcendente, que é imanente, e que é soberano, e que é onipresente, onisciente e poderoso, cara, Deus não iria deixar que isso acontecesse em época nenhuma. Você compreende? Porque Deus deveria ter um senso crítico e um senso de moral. Ainda que Deus não tivesse, ou pelo menos, uma inteligência bacana, ele teria bom senso. Deus não seria menor do que eu, concorda comigo? Ainda que fosse 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 milhões de anos atrás. Não importa a cultura. Deus, ele é transcendente à cultura. Ele não está submisso ao homem porque Deus é soberano. Não é assim que você acredita? Não é assim que a Bíblia diz? Então como é, cara, que você vem me dizer sobre questões culturais, aspectos contextuais, porque naquela época era assim? Então quer dizer que Deus se submete ao homem. É isso. Peraí, é isso que tu quer me dizer? A Bíblia, como a palavra de Deus, ela deveria ser o livro mais sublime de moralidade do mundo. Mas trata-se do livro mais nojento que nós temos na humanidade. A religião judaica, cristã islâmica, é psicótica. Ela é arcaica. Olha só, eu vou ler para você um texto que está aqui em Deuteronômio, só para você ter uma ideia, tá? Se você tiver aí, por favor. Capítulo 13, ele vai nos dizer da seguinte forma, versículo 6 a 10. Ele diz assim, olha só, quando te incitar teu irmão, né, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu irmão, ou teu amigo, que é como a tua alma, olha, amigo verdadeiro como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até outra extremidade, não consentirás com ele. Isso quer dizer, quando alguém te chamar, quando alguém te falar de um outro Deus ou de outra religião, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Quer dizer, não passe pano quente em cima dessa situação, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira, olha, a tua mão será a primeira contra ele para o matar. E depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás, até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Conselho de Deus para você, tá? Quando chegar um testemunho, uma testemunha de Jeová na tua casa, pega uma faca, como diz a Bíblia, pega uma faca e enfia nesse testemunho de Jeová. Quando chegar um espírita, ou qualquer outra pessoa, de qualquer outra religião, dos mormons, adventista, qualquer coisa que venha tirar você da sua religião,
mate. Tá bom? A Bíblia manda você matar. Ok? Se não obedecer, aguarde o processo celestial. Tá ok? É o que a Bíblia manda, cara. Isso é psicótico. Isso é de uma natureza infernal. A maioria esmagadora das mulheres que não tiveram sequer os seus nomes citados nos registros genealógicos da Bíblia. Somente duas coisas as mulheres conheciam muito bem, que eu vou te falar quais são: obediência e subordinação. Afinal de contas, esse Yahvé, esse Deus Todo-Poderoso, não tem um Deus Todo-Poderoso que você acredita aí? Não tem? Hã? Tem ou não tem? Tem. O Yahvé. O nome dele não é Yahvé, ou Javé, ou Elohim. Exatamente. Ele falou assim, ó, olha o que é que ele falou para você. Ele falou assim, ó, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Quem está falando não é Moisés não, viu? Quem está falando não é Davi não, viu? Quem está falando não é Josué não, viu? É o Senhor. Ele falou assim, ó, em Gênesis capítulo 3, versículo 16. Ele falou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, mulher. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Está falando que você será dominada e seus desejos serão dominados pelo seu marido. Aí tem mulher querendo gritar com o homem dentro de casa e diz que é cristã, diz que obedece à palavra do Senhor, né? Quer dar uma de flor de lis, quer matar o marido, mas olha, a Bíblia está deixando bem clara para você, caroço de ervilha. Presta bem atenção. Ele está dizendo que você terá seu desejo e a sua vida completamente controlada pelo seu marido. E fim de papo. Não adianta você querer fazer malabarismos cristãos ou malabarismos exegéticos e hermenêuticos. Não adianta. Repare que a palavra sofrimento ela aparece 2 vezes no mesmo texto. Isso com a mulher, tá bom? Rapaz, a gente sabe que a religião judaico-cristã islâmica é predominantemente masculina e machista. Não é por acaso que Yahvé, o Deus inventado pelos judeus, é visto como um varão, né? Ah, o que é varão? Homem. Ele é visto como um homem. Ah, mas Deus, ele é um ser assexuado. Oh, criança, não me fala, tá bom? Em todas as aparições de Deus, chamado teofanias, tá? Tu tá pensando que a gente não conhece a Bíblia? Não, conhece ateu, também conhece a Bíblia. Nas aparições, nas teofanias de Deus, nos aparecimentos de Deus em carne e em osso, ele apareceu alguma vez como mulher? Apareceu? Nunca. Nunca apareceu como mulher. Sempre apareceu como homem. Nas aparições desse Deus de Israel, ele sempre se revestia com corpos masculinos, como ocorreu no aparecimento para Abraão e sua esposa Sara, que era irmã de Abraão também, tá bom? Família maravilhosa, tradicional é outra coisa, né, gente? Irmãos se casarem com outro, pensa aí. Lá em Gênesis capítulo 18, versículo do 1 ao 8. Jesus, quando ele encarnou, supostamente, tá? Não é quer dizer que eu acredite nisso não, mas na história, Jesus ele encarnou na condição de homem. O Espírito Santo, por incrível que pareça, está no masculino. Tá entendendo? É mais um Deus inventado pelos cristãos, né? Também é tratado como um homem. Ele para lá, ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar. É sempre ele, nunca é ela. Ainda que os anjos não tenham sexo, mas os mesmos se revelam, sabe como? Sendo masculinos. É só você olhar os nomes dos anjos. Olha o nome: Gabriel, Rafael, Miguel e tantos outros. Algum nome feminino aí? Não, né? Não tem. O patriarca Jacó, ele teve filhos e filhas. Foram 12 homens. Mas e as mulheres? As mulheres não foram contadas, porque isso não me importava, né? Aí diz assim, porque são 12 tribos de Israel. Mentira.
as 12 tribos de Israel é simplesmente porque o Jacó, isso eu estou falando assim, né? Vamos dizer, na história bíblica, que não é mito, tá? Que não é lenda. Jacó teve 12 homens, mas ele teve mulheres também. Então por que não são 15 tribos, 20 tribos, 60 tribos? Porque não contava as mulheres. A única, eu digo para você, ó, a única que teve o seu registro aí, o seu nome revelado, foi Diná. Mas isso porque ela foi estuprada por um cara chamado Siquém, o cananeu. E isso gerou um tremendo desconforto na família de Jacó. Mas as outras filhas são inexistentes no cartório, meu amigo. Se as mulheres tivessem importância, não seriam 12 tribos. Seriam muito mais. Porém, entretanto, né, somente os homens eram citados, escolhidos e promovidos. Jesus, por exemplo, esse tesudo, esse gostoso, escolheu somente homens. Se recorda disso? Ah, é porque teve Maria Madalena. Ah, é porque teve Maria, Cleófas, mãe de Cleófas. Ela era discípula? Não, né? Então, sai daqui. Não tinha vez para homem. Jesus veio como homem, encarnou como homem, escolheu 12 homens como discípulos para a sua missão. Agora, qual é o problema escolher mulher? Nenhum, meu irmão. Mas não escolheu, meu irmão. Entendeu? Tá vendo? Segundo a teologia de Paulo, o problema é que Deus criou Adão primeiro. E a mulher foi a última criação de Deus. Portanto, ela só foi criada por um capricho, apenas para auxiliar o homem, para que ele não se sentisse só. Você lembra do que a Bíblia diz? Farei para ti uma disjuntura. Olha como é que pode. E viu Deus que o homem estava só. Oh, coitado. Minha criação poderosa e maravilhosa, linda, está sozinho. E assim Deus fez a mulher. É assim que o escritor santo Paulo, ele narra os acontecimentos sagrados do início da vida na Terra, meu irmão. É desse jeito, não tem como fugir, não. Mas eu vou falar sobre o Novo Testamento ainda. Você fica comigo? Você me aguarda? Mas eu quero falar antes sobre a lei do estupro. Ah, essa daí é muito boa, a lei do estupro. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, que as mulheres não têm valor algum no contexto bíblico. Estamos certos, né, sobre isso. Então tá tranquilo, posso fechar a régua, beleza. É evidente que Deus nunca se importou com elas e nada fez para impedir as violências, as humilhações contra as mesmas. Um exemplo disso, um exemplo muito claro disso, foi o caso de Ló, que covardemente ofereceu as suas 2 filhas, que era virgem, para serem abusadas no lugar dos homens, que supostamente eram anjos, em formas humanas. Em nenhum momento ali em Gênesis capítulo 19, versículo 6 a 11, em nenhum momento Deus repreendeu ou exortou pelo ato imoral e desumano e insano de Ló. Algum momento Deus fez alguma coisa? Vocês se recordam do texto? Lá em Gênesis? Ele falou, olha, não faça tal mal a esses homens. Os caras bateram na porta de Ló, e Ló atendeu, abriu. Aí Ló falou, olha, não faça mal a esses homens que estão na minha casa. Por favor, faça o seguinte, pegue minhas 2 filhas, eu tenho 2 filhas, pegue para vocês, levem, faça o que vocês quiserem. O texto de Gênesis, ele deixa bem claro, faça com elas o que bem entenderem, podendo matá-las, estuprá-las, mutilá-las, humilhá-las, seja o que for. Deus não está preocupado com isso, não. Em algum momento, aquele anjo que estava ali falou alguma coisa? Não, né? Ah, não disse nada, não foi? Nadinha. Os anjos nem sequer repreendeu Ló. Um texto aqui em Deuteronômio, capítulo 22, 24, diz que se a mulher está sendo estuprada, é porque a mulher foi estuprada. Se a mulher não gritasse alto o suficiente na hora do estupro, ela é que era culpada e deveria ser apedrejada até a morte. Tá entendendo mais ou menos? Isso lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 24. A mulher tinha que gritar o mais alto que ela pudesse para ser ouvida. Quer dizer, a mulher tinha que ter um pulmão do cacete para gritar e gente ainda para ouvir os seus gritos. Porque se nenhuma das coisas ocorresse, ela
deveria ser morta. Vai lá para Deuteronômio, dá uma olhadinha lá, por gentileza. Caso o estupro, em Deuteronômio capítulo 22, versículo 28 e 29, caso o estupro ocorresse em um lugar afastado da cidade e God não a acolhesse, aí tudo bem, aí essa mulher poderia viver. Mas tem um problema, ela ia viver. Olha como Deus é misericordioso, tá vendo? Deus deixou a mulher viver, ela não vai morrer. Só que ele tinha que pagar um valor ao pai da moça. Ele tinha que casar com ela. A vida da mulher valia extremamente menos que a vida de um homem na Bíblia. A gente não pode chegar aqui e acreditar na ideia de que Deus ama o homem e a mulher do mesmo modo e na mesma proporção. Isso é mentira. Agora nós temos um outro grande problema, que é a questão da lei da menstruação. Eu quero que você fique comigo. Fique comigo. A mulher, você menstrua? Se você menstrua, fica comigo. Se você não menstrua, pronto, tá liberada. Pode fechar o vídeo, tá ok? Para esse Deus aí, esse Deus que conhece o DNA, esse construtor das células, esse design inteligente, esse Senhor que fez todos os átomos da biologia, dos órgãos e das atividades vitais da raça humana, é esse Deus que eu quero falar. A mulher, em seu período de menstruação, era tida como impura. Não podia tocar em ninguém e nem ser tocada, porque a menstruação era contaminante e extremamente imunda à sua situação, a ponto das mulheres serem proibidas de frequentarem o santuário nessas condições. Aí você diz assim, não acredito, Jason, sério? As mulheres não podiam ir ao templo para orar a Deus menstruadas? Não podia. Era humilhante para uma mulher ter que lidar com esse fenômeno natural do corpo dela. Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, o Senhor que fez todas as coisas, que conhece o DNA, é o designer inteligente. Esse merda desse design inteligente nunca resolveu o problema de menstruação da mulher, lá no Antigo Testamento. Para ele, para esse design aí que você acredita, ele achava que isso era impureza. As mulheres se sentiam humilhadas, porque nem lá elas podiam aparecer. E olha que era um processo natural, que é a menstruação. Algo que poderia significar fertilidade era entendido pelo Deus de Israel como sendo pecaminoso, contagioso, impuro e maldito. Ai, não me toque. Deus dizia isso. Onde essas mulheres se deitassem, ou sentassem, ou tocassem, deveria ser imediatamente lavado e purificado. Isso tudo porque o próprio Deus de Israel ensinava que essas mulheres eram impuras, porque elas estavam em ato de menstruação. Alguém que tocasse ou se sentasse na cama dela deveria lavar a si e suas roupas. E este permaneceria impuro até o cair da noite. Isso quer dizer que, ó, tá vendo essa roupa aqui novinha, né? Pronto. Encostou numa mulher, eita porra, tá menstruada essa miséria dos cachorros, tirava para lavar. E aí esse cara não podia sair de casa até chegar à noite. O pastor e o padre te conta isso na igreja. O que você acha de contar essa história para o teu filho, para tua filha? Fala para ela. Vai ser lindo, tá? A família tradicional falando de Bíblia. Cara, um homem que tivesse alguma relação com essa mulher durante este tempo, ele seria impuro durante 7 dias. E qualquer cama onde este homem se deitasse seria totalmente impuro. Está compreendendo? Isso quer dizer que o cara que transasse com essa mulher durante o processo da sua menstruação, ele ficava por 7 dias impuro. Ele não podia tocar em ninguém, sentar em lugar nenhum, não podia ser visto por ninguém. Tu compreendeu? E isso tudo porque ele tocou nessa mulher, porque ele transou com ela. Ao 8º dia, só para você ter uma ideia, ao 8º dia, quando estancasse a menstruação, ela traria 2 rolinhas,
ou 2 pombinhos ao sacerdote à entrada do tabernáculo. E o sacerdote tinha que oferecer um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, fazendo a expiação por ela perante Deus, por causa da situação de impureza, quando do período de menstruação. Entendeu agora? Isso está lá em Levítico, capítulo 15, versículo 19 até o 33. Isso quer dizer que as mulheres, depois do processo de menstruação delas, tá pensando que ela ia pegar um absorvente? Não. Ela pegava 2 pássaros e ia apresentar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse pedir perdão a Deus por esse ato de menstruação. Porque o Criador não entendia como é que era esse processo. Você entendeu? Então, meu irmão, é complicado. Tratar de Bíblia é muito complicado. Olha, existia muitas restrições. Era expressamente proibido, por medo de contaminação, todo e qualquer ato sexual neste período. Está lá em Levítico 18, versículo 19. A mulher tinha que sair de casa, ficar longe dos filhos e de suas atividades. Isso por causa da menstruação. Ela não podia receber visitas e nem fazê-las. Ela tinha que se separar do povo. Olha só, a mulher tinha que se separar de casa e do povo dela. Tinha que ir para fora do arraial por 7 dias. Jason, e essas mulheres faziam o quê? Se fudia. Elas tinham que sair de fora do arraial por 7 dias. E se continuasse a menstruação, deveria continuar em seu estado de imundície por 15 dias. Ou enquanto durasse o estoque do sangue. Entendeu mais ou menos? Se houvesse um problema de cisto, meu irmão, se houvesse aquele problema de cisto, mioma ou câncer no útero ou ovário, que se estendesse o fluxo de sangue, isso lhe seria um problema para o resto da vida. Seria um problema gigantesco. Pois o caso seria tratado como exclusão social e provavelmente permanente. Havia muito mito, cara. Muito mito, pouca verdade. Havia muita crença e pouca medicina. Havia muito profeta e pouco médico. Havia muito sacerdote e pouco professor. Nem mesmo esse Deus aqui, ó, todo-poderoso, que deu origem à vida, ele sabia identificar os sintomas, sinais de tratamentos, para que as mulheres deixassem esse horror mensal para trás. Ao contrário disso, o próprio Deus ordenou a Moisés que expulsasse do acampamento todo leproso. Olha só, sente só. Em lugar de Deus ajudar os doentes, não, ele expulsava. Certo? Deus mandou aqui, ó, todo leproso e a todo o que padece fluxo quer dizer mulheres no seu estado de menstruação, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Era para ser expulso. Isso está escrito lá em Números, capítulo 5, do 1 ao 4. Você entendeu? A mulher tinha que ser expulsa da sociedade, se caso a menstruação dela não cessasse. Isso quer dizer que as mulheres tinham que viver perambulando durante anos da sua vida, ou viver sofrendo sob um forte regime de preconceito, até de morte, por causa dessa superstição de um Deus que não sabia o que fazer com a simples menstruação. Dá para você entender? Rapaz, é sério. É complicado. O preconceito de Deus contra as mulheres, cara, é horroroso. Para muitas pessoas, Deus é um ser amoroso e trata todos de igual modo. Né? Para ele não existe sexo ou gênero, porque ele nos ama como somos. Deus nos ama como somos. Ele não estabelece condições ou imposições para nos amar. Jesus nos ama e Deus nos ama como nós somos. Mentira. Existe um preconceito, uma discriminação fatal contra as mulheres. Observe o texto de Levítico, vai lá no texto de Levítico, capítulo 12, do 2 a 8. Entendeu? Você vai ver a diferença. Nota lá a diferença do nascimento do homem para a mulher, certo? Em toda a Bíblia, o que você lê sobre a mulher nunca é nada menos que submissão. E tem muita gente ainda com raiva de mim, porque eu estou falando essas coisas. Em todos os registros, há sempre aquela máxima.
Vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo a seus maridos. Está escrito lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 24. A ideia central é, a ideia central de Deus, sabe qual que é? Submeta-se a vossos maridos. Sujeitem-se em tudo a eles, porque eles são a cabeça de vocês. Pedrinho. Pedro também fortaleceu essa ideia quando disse: as mulheres têm que ser submissas aos vossos maridos. Pedro 3:1. Vai lá, dá uma olhadinha. Para não dizer, olha, Jason, você está exagerando demais. Para não dizer que as mulheres não têm direito nenhum ou algum, elas têm o direito de respirar o mesmo ar dos homens. E os maridos devem permitir que as suas mulheres, que são de um sexo mais frágil, possam ter a oportunidade de orar, assim como eles dizem, né, lá em Pedro capítulo 3, versículo 7. Mas nunca, por hipótese alguma, ensinar no templo. Isso aí não. Respirar o mesmo ar que a gente pode. Respirar o mesmo oxigênio que a gente pode. Ficar perto da gente no templo? Pode. Agora, pregar, ensinar, nunca, por hipótese alguma. A mulher poderia ensinar no templo, muito menos ter autoridade sobre o homem. Antes que estejam, a Bíblia diz, antes elas estejam em silêncio e que guardem em casa a instrução do marido sobre o culto, caso ele queira falar, caso ele queira explicar à mulher o que foi que aconteceu no culto. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do 10 a 15. Paulo, ele é machista. Ele deixa bem claro que o homem não foi criado para o benefício e serviço da mulher, mas a mulher foi criada para o benefício do homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês, mulheres, são apenas um objeto de diversão criado por Deus para entreter o homem. Isso está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 9. Vai lá, confere. Para o vídeo aqui um pouquinho, confere lá. Paulo adverte as mulheres assim, as mulheres devem ficar em silêncio durante as reuniões na igreja. Não devem tomar parte nas discussões. Sejam submissas, tal como mandam as escrituras. Se tiverem algumas questões a apresentar, que façam aos maridos em casa. Não é próprio para as mulheres falar nos cultos da igreja. Não quero. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 até o 35. O recado foi dado? Ainda existe alguma dúvida sobre isso? Cara, se ainda tiver alguma dúvida, veja o que foi que Paulo disse para as mulheres da igreja de Colossos. Ele falou assim, esposas, sujeitem-se aos seus maridos como convém às mulheres que pertencem ao Senhor. Tá bom? Sujeitem-se. Acabou. Fim de papo. Acabou. Você é crente, tem que aceitar. Isso está escrito lá em Colossenses capítulo 3, versículo 18. Isso é, Deus só se satisfaz com a submissão da mulher ao marido. Agora, tem algumas pessoas que dizem assim, a culpa sempre foi e será delas. Não tem jeito, cara. A religião cristã judaica, certo? Ela diz assim, olha o que é que está escrito. Adão diz, foi a mulher que me deste por companheira, que me trouxe um pedaço para provar, e eu comi. Então quer dizer, a culpa é de quem? A culpa é dele? Não, a culpa não é dele, a culpa é dela. A culpa sempre será dela. Na religião cristã, o apóstolo Paulo, né, o apóstolo mais importante do Senhor Jesus, também ele disse isso. Ele falou assim, olha o que foi que ele disse. Ele falou, foi a mulher, não Adão, que foi seduzido por Satanás. E daí resultou o pecado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Não tem como fugir. A culpa foi, é e sempre será dela.
É como se ela fosse a culpada por toda essa transgressão e maldição que envolve a humanidade. Você está compreendendo? Mas vamos lá, vamos terminar esse negócio. Não há dúvida que a Bíblia é um livro partidário. Religião é uma miséria mental. A pessoa que lê todo esse conteúdo e ainda tenta justificá-lo como se houvesse uma razão maior para sustentar tamanhas barbaridades e abusos, não pode estar com a consciência tranquila. Não pode estar com um raciocínio bom. Não pode estar com um intelecto legal, cara. A mulher sempre esteve em péssimas condições de liberdade, pois ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais, imagináveis e inimagináveis, sujeita até mesmo à pena de morte. Elas eram desprezadas, humilhadas, pisadas, violentadas, cuspidas sob os olhos do santo, perfeito, justo e clemente Javé, o Deus de Israel. Como, cara? Como Deus pôde permitir tais coisas com essas mulheres? Como um Deus todo-poderoso e amoroso permitiria que um pai pudesse vender a sua própria filha como escrava sexual para outras pessoas? Me responde aí. Como pôde Deus permitir a escravidão sexual das mulheres? Alguém diz assim, Jason, é a questão do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Ah, cara, por favor, deixa eu dormir. Valeu? Pessoal, muito obrigado por tudo. Agradeço a todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se inscreve no meu canal. Olá, Gelson Ferreira. Eu sou Sebastião Bacala José, angolano, de nacionalidade, residente em França, estado de Estrasburgo. Estou a fazer esse vídeo em curto espaço de tempo para dizer o quanto eu te admiro, não só o teu trabalho, mas a ti, pela capacidade argumentativa, capacidade intelectual, sobretudo a honestidade com que tu tens desenvolvido os teus conteúdos, tanto do ponto de vista histórico, teológico, religioso e científico. É simplesmente brutal e tenho aprendido muito contigo e para dizer que o mundo precisa te ouvir, as pessoas precisam te ouvir, não só dentro do Brasil, não só dentro do continente americano, mas sobretudo o mundo.